A educação que você teve dos seus pais e da escola que te formou ditam se você vai ter dinheiro no futuro ou não vai ter dinheiro. Se você vai ter sucesso ou não vai ter sucesso. Se você vai ser próspero ou não vai ser próspero. É exatamente essa educação que você teve no passado, tanto dos seus pais quanto da escola que te formou, é que ditam o seu futuro. Meu nome é Michael Alexander, bem-vindos ao canal On Family Business. Se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo para ele chegar para mais pessoas que precisam de entender essa relação que existe entre educação e dinheiro. É sobre isso que nós vamos bater esse papo hoje. E aqui no canal eu conto a minha jornada empreendendo no digital junto com a minha família, minha esposa e meus dois filhos, um de 9 anos e um de 4 anos, o Enzo e o Vinícius. Seja mais uma vez bem-vindos ao canal On Family Business. Hoje o bate-papo vai ser exatamente sobre a relação que existe entre dinheiro e educação. Na verdade, a inversão disso, ou seja, educação que leva ao dinheiro, mas não é qualquer educação. Existem dois tipos de educação, que são as duas que eu vou passar aqui. Independente dessas duas, eu preciso que você siga essa linha de raciocínio que eu vou iniciar agora e vou fechar, no final do vídeo, eu fecho a linha de raciocínio e eu respondo a essa pergunta. Qual é a relação que existe entre educação e dinheiro? No final do vídeo, essa pergunta vai ser respondida. Mas antes eu preciso que você siga esse raciocínio. Vamos lá. Existem dois tipos de educação que eu quero trazer para vocês. Uma delas eu vou chamar de tradicional, que é a que a maioria das pessoas conhecem. É exatamente essa que é seguida aí no Brasil, tá? Antes de mais nada, tá, gente? Se você é novo no canal, quando eu falar aí no Brasil, porque hoje eu moro na Ásia, atualmente em Chiang Mai, na Tailândia. Então, tem mais de 2 anos que eu não vou até o Brasil. Então, eu vou citar aí no Brasil, porque o meu mercado tá aí no Brasil. As pessoas que eu amo estão aí no Brasil. Uma parte tá aqui, minha esposa e meus 2 filhos, é claro que eu trouxe comigo. Mas então, quando eu falar aí no Brasil, só pra vocês terem essa ideia, tá? Aí no Brasil, o que a maioria das pessoas conhecem é a educação tradicional. Eu vou chamar de tradicional. E existe uma outra que já está até ganhando um certo corpo, que é a construtivista. E eu vou ter que passar pela explicação desses dois tipos de educação antes de chegar na resposta final, tá? E eu vou começar a introdução dos tipos de educação falando um pouco sobre uma experiência real que aconteceu comigo hoje, exatamente hoje. Olha só, meu filho se formou hoje no sistema Montessori de Chiang Mai International School. Olha, é um sistema montessoriano, esse aqui é meu filho, Enzo Gabriel, e aqui tá o diploma dele, olha. E é com muito orgulho que eu mostro isso aqui para vocês, porque essa daqui é a educação que eu acredito. Essa daqui. Só que antes de fazer críticas ao método tradicional de educação do Brasil, eu quero contar essa experiência que nós tivemos aqui na Tailândia. Quando nós chegamos aqui na Tailândia, nós tivemos que submeter os nossos 2 filhos a testes, a exames, porque as escolas aqui internacionais são muito rigorosas. E meu filho veio do Brasil sem saber falar inglês. Nós todos viemos sem falar inglês, tá? E aqui é que nós começamos. Ó, meu filho chegou aqui com 7 anos. 7 anos de idade que ele chegou aqui. E agora até com 9 anos. E quando eles fizeram esses testes, tanto o pequenininho de 4 anos, que chegou aqui com 3 anos de idade, de 2 para 3 anos de idade, ele também teve que ser submetido. Só que para ele foi mais fácil porque foi uma questão de interatividade com outras crianças. Então se ele passasse pelo crivo que os avaliadores tinham lá de níveis de relacionamento com outras crianças, de outros países, de outras culturas, ele já seria aceito na escola e foi isso que aconteceu. Foi mais fácil para ele, ele foi aceito de primeira. Agora o Enzo não. O Enzo teve que ser submetido a provas. E aquela prova escrita mesmo, sabe? Uma prova que avalia a inteligência linguística e a inteligência lógico-matemática. Ele teve que fazer provas. Ele passou em matemática. A prova de matemática era em inglês, mas números, né? Números são mais simples. Os símbolos de uma expressão numérica é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Já a prova de inglês ele não passou. E isso me faz refletir o seguinte, todas as escolas foram assim, menos a escola Montessori. A escola Montessori, ele faz uma experiência de 1 semana. E nessa experiência de 1 semana que ele vai para a escola, os profissionais ficam avaliando as habilidades do profissional, da criança, as habilidades. Por quê? Nem todas as crianças, nem todos os seres humanos têm as mesmas habilidades, a gente sabe disso. E por que eu vou avaliar a capacidade de aprendizagem de uma criança única e exclusivamente sobre 2 tipos de inteligência, a linguística e a lógico-matemática? Não pode ser assim. O método Montessori, ele foi criado por Maria Montessori, uma italiana, há mais de 100 anos atrás. Ela não foca no método que é considerado tradicional, que é o de um professor ensinando aos alunos, ou seja, aprendizagem é aprendizado ensinado, né? Conhecimento transferido, isso, conhecimento transferido. Não é assim. A própria criança dita o ritmo de aprendizado. É óbvio que todo o ambiente é controlado e preparado e os profissionais são todos
capacitados a conduzir o autoconhecimento da criança. Então, não adianta pensar que o sistema construtivista bota a criança para ficar mexendo nos joguinhos, montando Lego e ela vai aprender tudo. Não, não é bem assim não, tá? O Enzo, inclusive, chega, e o Vinícius chega mostrando várias atividades, workings, que eles fazem todos os dias, é muito trabalho, eles trabalham muito, não é só ficar brincando não. Mas onde que eu quero chegar? Nesse primeiro momento, ele foi submetido a vários testes e não passou, tomou 4 pau. 4 escolas reprovaram ele. O sistema montessoriano, que é um sistema de método construtivista, ele analisou as habilidades do meu filho. Porque é o seguinte, é natural, gente, uma criança aprender a se comunicar independente do dialeto que seja a comunicação. Ele vai aprender, porque é a necessidade de socialização que a criança tem. Para ele jogar futebol, ele teve que aprender a se comunicar. E qual que é a linguagem da escola internacional? Inglês. Qual que é o idioma? Inglês. Ele aprendeu a falar inglês em 3 meses, porque a necessidade o obrigou a aprender a falar inglês. Ele entrou na escola, começou a se... Não vou falar nem que foi o professor que ensinou. A necessidade de socializar, de fazer amizades, de chamar pra brincar, obrigou ele a falar inglês. Hoje ele fala inglês. Hoje ele passa em qualquer prova de inglês de qualquer uma das escolas que reprovou ele há 1 ano atrás. Hoje ele passaria. Mas ele precisava da primeira oportunidade. Onde eu quero chegar? Eu tô muito feliz com isso aqui. Ele acabou de passar do Laurel Elementary para eu não sei qual que é o outro. É o mesmo correspondente no Brasil do 4º ano para o 5º ano no Brasil. E eu quero falar para vocês qual que foi a maior diferença que eu vi no sistema montessoriano com o método construtivista. É exatamente a questão de Einstein. Se não me engano, essa frase é vinculada a Einstein, mas eu não sei se é dele mesmo. Nós não podemos avaliar a inteligência de um peixe pela habilidade de subir em árvores. Da mesma forma que nós não podemos mensurar a inteligência de um macaco analisando a habilidade de nadar e de mergulhar. Então, ou seja, cada criança tem a sua habilidade, cada uma delas tem que ser descoberta, tem que existir um autoconhecimento e não um conhecimento transferido. A diferença entre o método construtivista e o método tradicional não está simplesmente em aprender a ler, aprender a escrever, aprender a se comunicar ou aprender a fazer cálculo matemático. Não, vai muito além disso. No meu ponto de vista, e já trazendo para a minha vida, inclusive, o método construtivista ele é muito mais sobre resolver problemas do que aprender a calcular 7 vezes 8. Então, ou seja, quando eu aprendo a resolver problemas, eu aprendo a viver. Porque eu não quero dizer que a vida são eternos problemas, mas vamos trocar a palavra problema por desafios. A vida é um desafio após o outro. São imensos os desafios que nós temos ao longo da vida, não é verdade? Será que o sistema tradicional que te ensina a ler, decorar tabuada, aprende a decorar a história do Brasil, será que esse tipo de educação vai te preparar para enfrentar os desafios? Eu te falo que não. Eu te falo que não por experiência própria. O brasileiro hoje, ele está condicionado a seguir regras, a seguir padrões, a seguir a manada, a seguir o que o outro diz que é certo e não desenvolver uma autocrítica, uma autopercepção de ambiente e uma decisão própria, opinião própria. O brasileiro não tem. Na grande massa, tá, gente? Na grande massa. Eu tô trabalhando a regra de Pareto aqui, vamos considerar 80. Não vamos considerar 20 que estão fora dessa massa, mas 80 da regra de Pareto 80-20, 80 são manipuláveis. Sim, porque é isso que o governo quer. Mas eu não vou entrar nessa questão política, nós vamos voltar a falar de educação. Estou muito feliz que meu filho se formou. Pessoal, vale a pena, hein? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui nós falamos, além de educação e além de família, nós falamos de empreendedorismo online, como ganhar dinheiro no digital, como ganhar dinheiro na internet. Nós vivemos aqui na Ásia exatamente trabalhando para o mercado brasileiro com microfranquias digitais. Então aqui você vai falar muito sobre microfranquias digitais. Inclusive eu vou até pegar um gancho no final desse vídeo de algumas oportunidades que tem para você. Mas vamos continuar na questão da educação. Eu tenho uma colinha aqui, tá? Eu tô olhando aqui pra frente que eu tenho uma cola, que eu vou seguindo aqui os tópicos, porque eu preparei esse contexto, porque senão eu ia sair totalmente do ritmo, né? Essa é a diferença que eu vejo entre uma escola internacional construtivista e agora, vamos falar um pouco sobre o método tradicional de educação brasileiro. Vamos começar pela formatação das salas de aulas. Elas são colocadas carteiras, umas atrás das outras, então já demonstra regra e questão linear, ou seja, uma pessoa sentada atrás do outro, meio que militarizado. Mas a grande questão, eu vou pular essa etapa de sentar em fileiras, em carteiras, ok, tem uma organização, é necessário. Isso até passa, eu aceito. Agora, o que eu não aceito é a educação passiva. Da seguinte forma, um professor, ele tá ali na frente, quase sempre ditando a grade curricular que lhe é imposta por uma... Existe o PPP, né? Programa de... eu esqueci qual que é a sigla. O que é o PPP? Eu sei que é a grade curricular que é imposta pelo MEC. E o MEC é controlado pelo Estado. Isso é fato, gente. Isso não é uma constatação minha. Isso é declarado, isso é óbvio, né? Então, ou seja, a grade curricular é desenhada por um Estado. Quando eu falar Estado, entendam, sei lá, os políticos, entendam o governo, ok? Beleza? Então, ou seja, tem um professor
com uma grade curricular ali na mão, ensinando um monte de aluno em fileira o que ele... Não é nem o que ele quer ensinar, não. O que eles, lá de cima, querem que seja ensinado para você e para o seu filho, né? Para as crianças, que é a nova geração do nosso país. Só aí já dá para abrir os olhos. Só com isso já dá para a gente constatar que conhecimento transferido nem sempre é o melhor e nem sempre é, vamos considerar, ingênuo. Quase sempre ele tem intenções, ou seja, é uma educação intencional. Intencional a quê? Será que é tornar a população inteligente? Eu acho que não. Sabe por quê? Uma população inteligente quase sempre se revolta, quase sempre não, é obrigatório, se revolta contra um governo corrupto. Imagina, sociedade inteligente, governo corrupto. Esse governo corrupto vai ser engolido, vai ser massacrado pela massa crítica inteligente. Vai ser massacrado. Eles vão ser destruídos, eles vão evaporar. Basta que tenhamos uma sociedade inteligente. Inteligente, no meu ponto de vista, vamos resumir porque é muito subjetivo, né? Vamos traduzir inteligência a resolução de problemas? Ou se não, entenda, a palavra problema ela é pesada e pejorativa, então vamos usar a palavra desafio. Então, ou seja, transpor desafios. Vamos considerar inteligência a habilidade de transpor desafios. Pronto, vamos combinar isso entre eu e você para a gente conseguir alinhar a nossa comunicação? Então, inteligência é a habilidade de transpor desafios, de ultrapassar, de resolver, beleza? Então, imagina, um governo corrupto é um problema, é um desafio. Só que a massa, os 80, eles foram treinados a resolver problemas. Resolver problemas quase sempre é eliminar o que há de errado. Eliminar o que há de errado aqui é eliminar os políticos. Agora pensa só, imagina se o governo considera essa possibilidade de tornar a massa inteligente, os 80. E vamos continuar existindo os 20 que são massa de manobra. Só que 80 ganha de 20. E 80 ganha de 20 mais o governo. Pode ter certeza absoluta. 80% de uma nação inteligente derruba qualquer poder. Toma qualquer poder. Não quero entrar em méritos de ditadura, por favor. Não tem nada a ver com isso. Estou falando sobre educação. Ou seja, essa educação tradicional, ela te prepara para obedecer. A atual educação, ela prepara toda a massa para obedecer e não para prosperar. Comece a conectar agora o tópico educação com dinheiro. Você é preparado para obedecer e não para prosperar. Imagina, gente, eu passei por todo esse processo, tá? Eu falo com propriedade, eu vivi isso aí e eu tenho os dois mundos. Eu tenho o mundo de educação tradicional. Gente, eu fiz... E quando eu falo educação tradicional, não é só infantil e a fundamental e o ensino médio, não. Eu falo faculdade, pós-graduação, MBA. Eu fiz tudo isso. Ou seja, eu fiz uma faculdade completa, regular. Eu fiz uma pós-graduação completa e regular. Tenho diplomas e tenho MBA também. Ou seja, eu tenho tudo isso. Eu passei por toda essa educação. E quando eu falo da educação tradicional, não pensem apenas em crianças, não adultos sendo formados e preparados para obedecer, porque tem que ser assim. Inclusive, eles falam que a educação salva. Real, a educação salva. Mas calma aí, qual educação? Qual tipo de educação? Será que é a tradicional? Eu não quero colocar nenhum tipo de pulga atrás da sua orelha, não, mas eu acho que vale a pena agora você abrir o olho, abre o horizonte aqui, ó. Se antes você estava enxergando só aqui, faz só isso aqui, ó, um grauzinho, um grauzinho, abre um grauzinho, começa a observar de um lado, começa a observar do outro, só observar. Não tô te falando pra tomar decisão nenhuma. Até mesmo porque tomar decisão nesse âmbito é bem complexo, porque você não foi educado para tomar decisões, você foi educado para ficar travado na hora da decisão, porque fica na zona de conforto, não mexe não, fica na zona de conforto, é quente, é gostoso, não mexe não, não mexe no que tá funcionando não. O que tá funcionando é uma merda, mano. O que tá funcionando é um caos. O que tá funcionando é um inferno. Vamos mudar um pouquinho a conexão. Eu vou sair totalmente do âmbito político porque isso me estressa. Isso me estressa. Nós não estamos acostumados a falar sobre isso. E eu não queria ter entrado nesse âmbito, mas é impossível falar de educação sem entrar nesse âmbito político, mas agora nós vamos mudar. Agora nós vamos mudar para uma questão de vida, liberdade, resolução de problemas, aprendizagem da prática, ok? Eu vou contar um pouco sobre a minha história de forma rápida. Eu passei por tudo isso, já que eu comecei, né? Eu estudei, fiz PUC Minas, lá em Belo Horizonte. PUC Minas, administração. Na época ainda era administração de empresas. Depois eu fiz uma pós-graduação em administração financeira empresarial. Pós-graduação completaça, viu? Depois eu fiz um MBA um MBA executivo em gestão estratégica de negócios. Ou seja, eu fui formatado para administrar empresas, correto? Errado. Eu fui configurado dentro de um sistema educacional para ser funcionário de alguém. Foi isso. Eu fui treinado para ser um ótimo profissional, trabalhando para um patrão, tendo um chefe. Foi isso que eu me fiz quando eu aceitei fazer uma faculdade, fazer uma pós e fazer um MBA. Só que eu só fui descobrir isso quando eu meti o pé na porra da carteira de trabalho e comecei a empreender, porque aí eu tive liberdade, inclusive liberdade geográfica. Eu posso viajar o mundo porque eu continuo ganhando dinheiro empreendendo no digital. E o melhor, eu não vou falar de ganhar dinheiro aqui agora, tá? Eu vou deixar mais pro final. O melhor, sabe quando eu percebi que tudo isso que eu estava vivendo na educação eram mais vilões do que heróis da minha história? Quando eu tive a oportunidade de escolher o que estudar. Na verdade, não é nem escolher o que estudar. Vamos considerar escolher o que aprender?
Olha pra você ver, existe uma certa diferença. Eu poder escolher o que aprender é diferente de eu poder escolher o que estudar. Nem sempre, se eu escolher aprender determinada coisa, eu vou conseguir escolher o que eu quero estudar. Onde eu quero chegar? Quando você tem a liberdade de... Você saiu da obrigação, até mesmo porque eu cumpri tudo o que a sociedade me exigia. Sabe aquela coisa de deixar os pais orgulhosos? Bom, modéstia à parte, eu acho que eu deixei meus pais orgulhosos. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Tudo que tinha que fazer, eu fiz. Só que depois disso, eu me vi numa... Isso foi tudo muito novo, viu, gente? Com 20 e poucos anos, eu já tinha concluído meu MBA. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu fiz minha pós-graduação com 23 anos. O MBA, enfim, com 26, 27, eu tava com MBA, com um certificadinho de tese, tudo prontinho, tá? Cheguei naquele momento e falei assim, acabou? Acabou? Agora eu vou ficar trabalhando pros outros o resto da vida? Não, calma aí. Foi o momento que eu percebi que tinha mais do que aquilo. Eu comecei a escolher o que eu queria aprender. No que eu comecei a escolher o que eu queria aprender, apareceu uma série de coisas para estudar. E aí você vai estudando um monte de coisa errada. É natural. Você estuda fontes erradas, você estuda conteúdo errado, você estuda coisas que não deveria ter estudado. Só que isso é o alicerce para você descobrir o que estudar, o que aprender. É exatamente errando na prática que você vai acertar uma hora. Mais uma vez, regra de Pareto, 80-20. Nesse caso eu vou ser um pouco pior, eu vou ser ainda mais mal. Eu vou piorar a situação. Eu acho que nem funciona na regra de 80-20. Eu acho que funciona na regra dos grandes números. 99 vai errar, só um vai acertar. Ou seja, você vai errar 99 vezes até acertar uma. Só que essa uma vez que você acertou, ela supera as 99 em muito, supera em todos os sentidos. Em felicidade, em dinheiro, em prosperidade, em alegria, em abundância, enfim, ele supera e muito esse 1 de 99. Só que antes você teve que passar por 100 vezes. Errou 99, acertou uma. Estudar é a mesma coisa. Você vai estudar um monte de coisa que vai servir no máximo como um pezinho que vai somar com outro pezinho para virar uma ponta do tripé e ainda faltam os outros dois, as outras duas pontas do tripé. Então você vai estudando uma série de coisas até chegar no que é necessário para você seguir sua vida até ter dinheiro. Porque tudo isso que eu tô falando aqui tem a ver com a conexão entre educação e dinheiro. No final, eu vou responder essa pergunta. Então, mais uma vez, eu vou te pedir, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui nós falamos sobre educação, dinheiro, empreendedorismo e o principal, empreender em família viajando o mundo com liberdade geográfica, familiar e financeira. Nós trabalhamos no digital, online, com micro franquias de micro SaaS, ganhando MRR, receita mensal recorrente, todo mês o dinheiro caindo na nossa conta. No final eu vou falar um pouco mais a respeito disso pra vocês. Mas vamos acelerar esse passo aqui. Já tá há bastante tempo eu falando, colocando a minha opinião, desabafando, né? Eu uso os vídeos aqui também de vez em quando pra desabafar. Tem muita coisa que fica presa aqui, ó, fica presa aqui, eu preciso colocar pra fora. Vamos lá. Eu aprendi a empreender na prática, construindo empresas, quebrando empresas e reconstruindo negócios, detectando modelos. A faculdade, ela me ensinou sobre RH, me ensinou matemática financeira, me ensinou contabilidade, me ensinou técnicas de venda. Será que eu aprendi? Não, eu não aprendi, porque eu criei 20, sei lá, não, mais de 30. Eu quebrei mais de 20, mas eu criei mais de 30 empresas. Gente, você sabe o que é criar mais de 30 empresas? Minha vida, resumidamente, ela é a seguinte: nascer, comer, crescer, estudar errado, criar empresa errado, quebrar, aprender, estudar certo, criar empresa certo, modelar, replicar, ficar rico. No caralho, hein? Isso se tivesse escrito, eu acho que eu não conseguiria fazer essa linha tão bacana. Ô, editor, pega esse corte do início até o final dessa história, que essa história, eu adorei isso. Mas enfim, olha só, essa é a minha história. Resumidamente, só em 3 passos: abrir empresa, quebrar empresa, reconstruir empresa. Basicamente isso. Foi isso que eu fiz. A minha vida inteira é isso. E eu tenho muito prazer. Eu não tenho prazer em quebrar empresa não, tá? Mas faz parte do processo, eu sei disso. Eu sei que eu vou quebrar uma pra criar 2 depois, certo? Oh, não, contra, né? Vamos lá. Eu sei que eu vou criar 2 pra quebrar, que eu vou quebrar 2 pra poder criar uma, que vai dar muito mais dinheiro do que as 10 que eu perdi. Ou seja, nós só aprendemos na prática, meu caro. E sabe aquele, agora eu vou pegar um gancho, mas vou conectar, sabe aquele ensino construtivista que eu citei lá em cima, que te ensina a resolver problemas? Ou melhor, nós alinhamos em transpor desafios, isso? Pois é, aquele método do montessoriano, aqui ó, mais uma vez, Chiang Mai Montessori International School, de Chiang Mai na Tailândia, viu gente? Chiang Mai na Tailândia. Lembra daquele método que meu filho, eu tive orgulho, eu tenho muito prazer de falar que ele se formou? Pois é, essa educação aqui vai formar esse moleque aqui, olha, um homem que vai saber resolver problemas, ou melhor, vai transpor desafios. Transpondo desafios, não vai existir barreira que vai parar esse moleque. Não vai ter barreira que vai parar esse moleque. Não vai parar esse moleque, não vai parar meu outro moleque de 4 anos, não vai me parar e não vai parar minha esposa. Porque a gente já entendeu a parada, a jogada. A gente tem que fazer. Faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, executa, pratica, faça. É realizar. Antes 10% de algo que 100% de nada. É melhor 10% de algo que 100% de nada. Antes feito que perfeito. Ou seja, execução na prática. Foi assim que eu aprendi. Abrindo empresas, quebrando empresas, reconstruindo empresas. E é assim que o método construtivista realiza a sua educação através de autoconhecimento. Mais uma vez, autoconhecimento da criança, só que em um ambiente preparado, ferramentinhas, joguinhos,
materiais preparados e profissionais, professores capacitados para observar, guiar e orientar a educação e o aprendizado daquelas crianças. Elas vão se autoconhecer, mas sempre num ambiente preparado, monitorado com profissionais capacitados. Não é oba-oba, não é zona, porque senão não existe educação. Mas vamos voltar. Sabe aquela educação? Então, pois é, vai formar, vai fazer meu filho quebrar um monte de empresa também. Provavelmente ou não, né? Ele vai aprender com os passos do pai, talvez ele já pegue uma micro franquia redondinha, igual você pode pegar. No final eu vou falar da oportunidade que eu tenho pra você. Mas enfim, eu aprendi assim. E o que eu fiz? Eu desenhei o caminho mais inteligente agora. Eu desenhei esse caminho mais inteligente, que é desenvolver habilidades empreendedoras na prática. Por quê? Em vez de... Você tá aqui, provavelmente, se você já me segue, se você não segue ainda, siga agora, clica no inscrever. Se você já me segue, sabe que eu falo focado em empreendedorismo digital, ou seja, empreender na internet. Quase sempre, quando uma pessoa quer empreender na internet, ela se preocupa com produto, quero ter o produto, ou na solução de um problema, eu quero resolver esse problema. Ok, agora, construir isso demanda tempo, dinheiro, energia, pessoas, relacionamento, network. Calma aí, você ainda tem que se provar um empreendedor. Eu só fui perceber que eu ia dar certo na vida, empreendendo, quando eu me testei como empresário, quando eu me testei como empreendedor, quando eu me testei administrando a rotina de uma empresa. E não criando um produtinho digital, e não criando um SaaS, desenvolvendo em no-code. Não foi ali que eu me mostrei empreendedor. Eu me mostrei empreendedor e também não foi nem vendendo produtos, não. Esse conjunto de coisas, elas podem ser traduzidas em empreender. Você precisa, antes de ter um produto, se testar como empreendedor. Um empreendedor, ele tem muito mais atividades do que criar um produto, vender ou fazer marketing. Subir campanha no TikTok, subir campanha no Meta Ads, no Google Ads. É só isso aqui do que um empreendedor tem que fazer. Então, quando você opta em empreender de verdade na internet, ter uma empresa online, envolve uma série de coisas. E aí você tem que estar preparado para isso. Qual é a minha orientação fazendo as conexões entre a educação, do método construtivista, que orienta a se autoconhecer. Olha, se autoconhecer. Método construtivista, gente, não é só para criancinha da idade do meu filho de 4 anos ou do meu filho de 9 anos, não. É para adultos também. Tem muito adulto que não fez ainda um processo de autoconhecimento. Ele não conhece ainda a capacidade, o potencial que ele tem de resolver problemas, de enfrentar desafios, de superar desafios. Ele não se conhece como empresário, ele não se conhece como empreendedor. Então, qual que é a dica? Qual que é o caminho mais inteligente? Dica não, tá? Qual é o caminho mais inteligente hoje? Desenvolver habilidades empreendedoras na prática. Comece. Ah, mas eu não tenho produto. Eu tenho produto para você. Micro franquias digitais. Ela vem pronta, um software. Você escolhe o nicho. Ah, mas você quer vender? Não quero te vender, não. Estou querendo te mostrar uma oportunidade para você se testar como empreendedor antes de gastar muito dinheiro desenvolvendo uma plataforma, desenvolvendo um microsite, desenvolvendo qualquer coisa, ou tentando aprender tudo. Esse vídeo é sobre aprendizagem, não é verdade? Tentando aprender a programar. Você vai virar programador, mano? Presta atenção, abre o olho. Você tem que aprender a empreender, você tem que aprender a ganhar dinheiro. É isso que você tem que aprender. E dessa forma, pegando uma micro franquia pronta, você não tem que saber desenvolver. Você vai se testar como empreendedor online. Você vai ganhar seu primeiro 1 milhão, seus primeiros 100 mil, com micro franquia. E depois disso você pega esse dinheiro e gasta para criar seu próprio produto. Essa é a recomendação que eu te faço. Esse é o caminho mais inteligente. Você tem duas opções, né? Além da micro franquia digital, você tem o MVP. Só que o MVP ainda vai te forçar a desenvolver ou contratar um programador, ou ter habilidades de no-code. Enfim, não te recomendaria esse do MVP, não. Te recomendaria o de micro franquias digitais. Agora chegamos ao final e eu quero responder a essa pergunta. Olha, a pergunta é exatamente essa. Tá na minha colinha ali, olha. Qual que é a relação entre educação e dinheiro? Bom, depois de tudo que eu falei até aqui, provavelmente você já sabe qual é a relação, mas eu vou resumir. O tipo de educação que você escolhe dita o seu futuro com o dinheiro. Dita se você vai ter dinheiro ou se você vai ser só mais uma pessoa obediente seguindo as regras de um patrão e de um governo. O tipo de educação. Foca nisso. Educação com transferência de conhecimento ou autoconhecimento e escolha do aprendizado? Qual dessas duas educações? Pode usar só em uma palavra? Seria tradicional ou construtivista? Qual delas seria? Elas vão ditar o seu futuro com dinheiro. Você está preparado para obedecer regras e ter o mínimo necessário para sobreviver? Ótimo, escolha esse tipo de educação. Você está preparado para aprender a resolver problemas e enfrentar desafios e superá-los? Inclusive, muitas das vezes com prazer, até mesmo porque a gente vê problema como algo que é péssimo, né? Isso é sair da zona de conforto, gente. Toda vez que você sai da zona de conforto, te incomoda. Se te incomoda, é um desafio. Se você está preparado para superar desafios, quer dizer que você vai
ter prazer até mesmo na caminhada. E aí, para você ter dinheiro, para você ficar rico, para você poder ter liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade familiar, você tem que saber qual tipo de educação escolher. E quando eu falo qual tipo de educação você tem que escolher, eu ainda vou um pouco mais a fundo. Você tem que saber qual tipo de educação escolher para o seu filho. Por quê? Talvez você já escolheu a sua lá no passado, ou os seus pais escolheram por você, e talvez tenha escolhido errado, e hoje você seja um bundão. Agora, a culpa também não é só sua, não, tá? Muito pelo contrário, a culpa não é nada sua. Até mesmo porque todos nós passamos por esse mesmo processo. Só que aí agora eu tô te desafiando, eu tô colocando essa responsabilidade sobre você. Esse vídeo aqui tem que ter, no mínimo, despertado um gatilho, ter, no mínimo, aberto um pouco mais seus olhos ou um pouco mais seu horizonte, para agora você conseguir olhar um pouco mais para os lados. E se agora você consegue, você tem consciência, a partir de agora as decisões que você vai tomar é de responsabilidade sua. Então agora pesa. Tá vendo que também a inteligência, ou seja, a falta de ignorância acaba trazendo responsabilidades? Pois é, agora você tem mais responsabilidade sobre as suas decisões, sobre o seu futuro, principalmente sobre o futuro dos seus filhos. Saiba escolher qual tipo de educação você está dando dentro de casa, porque isso aqui também não é só sobre escola, é sobre a educação que você dá aos seus filhos dentro de casa. Você é exemplo? Você ensina pelo exemplo? Você ensina pela dor? Você ensina, você faz tudo por ele? Enfim, não vou entrar nesse mérito, agora nós vamos deixar isso para um próximo vídeo. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, meu desabafo, minhas opiniões. Muitíssimo obrigado. Principalmente se você discorda, comenta aqui embaixo a respeito disso. Pode discordar aqui nos comentários, eu curto isso. Isso abre margem para a democracia, não é verdade? Para a liberdade de expressão, para uma discussão saudável. Vou deixar aqui embaixo também, eu falei que eu ia deixar a oportunidade, não deixei, né? Estou liberando para você o acesso ao meu grupo de empreendedorismo digital dentro do WhatsApp, gratuito para você entrar. Se você tem dúvidas, você não precisa ser empreendedor. Se já é, ótimo. Se não é, melhor ainda, porque você vai aprender muita coisa lá. Estou deixando aqui embaixo o acesso gratuito para você acessar a empreendedores digitais que estão dentro desse grupo do WhatsApp. Clica nesse link, acesse o nosso grupo e a gente vai bater um papo empreendedor lá. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para esse vídeo chegar para mais pessoas, principalmente para você receber todos os nossos próximos vídeos. Muito obrigado e fui!